Pessoal, o que é a função seno? A função seno é uma função trigonométrica em que ela é derivada das razões trigonométricas. Só que as razões trigonométricas, elas são mais interligadas à questão do triângulo retângulo. Agora a gente vai analisar as funções trigonométricas no círculo trigonométrico, tá bom? O círculo trigonométrico, aqui. O círculo trigonométrico, ele não é vinculado ao plano cartesiano comum que a gente conhece, né? Quando a gente pensa numa função, a gente pensa logo ao plano cartesiano, que o eixo x é representado pelos números reais e o eixo y ele é representado também pelos números reais. Quando a gente pensa no círculo trigonométrico, o eixo x e y ele é a representação dada em números reais, no entanto, ele tem uma equivalência a um ângulo. Então, cada ponto que for representado no eixo x ou no eixo y vai ser o equivalente a uma função trigonométrica representada por um ângulo. Então, por exemplo, daqui a pouco eu falo, o eixo y ele equivale à função seno. Então, qualquer valor que eu determinar no círculo trigonométrico, eu estou dizendo que aquele valor equivale ao seno de um determinado ângulo, tá bom? O círculo trigonométrico ele pode ser representado de duas formas. Número 1, através dos ângulos em radiano, que seria π, 2π, π sobre 2 e assim por diante, ou os ângulos em grau. Dos dois é o que vocês tiverem mais afinidade, o que vocês gostarem mais de trabalhar. Normalmente as pessoas costumam usar com os ângulos em grau do que em radiano, mas dá da mesma coisa. Uma diferença que vocês vão ver em relação ao seno ou cosseno, as funções trigonométricas, no ciclo trigonométrico, é que se estiverem falando de π, vocês estão falando que π equivale ao ângulo de 180 graus, e não mais 3,14 que a gente costuma conhecer quando estuda ou geometria plana, área de figuras planas no círculo, para a situação agora. Então, o π, em geral, ele está sendo relativo ao ângulo 180 graus, tá? Quando for envolvendo uma questão de trigonometria, funções trigonométricas, e ele quer que substitua pela equivalência do π de 3,14, aí ele vai dizer no enunciado, use π igual a 3,14. Tá bom? Se ele não fizer isso, significa que ele está se referindo ao ângulo de 180 graus, ok? Então, essas são as duas coisas importantes que a gente tem para falar sobre isso. Então, olha só, eu estava falando da função seno, que é uma função trigonométrica que ela é baseada agora no ciclo trigonométrico, e que o ciclo trigonométrico ele não está só vinculado ao eixo x e y números reais, ele tem uma equivalência a ângulos. Então, quando eu tiver a equivalência ao valor numérico, eu estou falando que é o seno de um ângulo que eu vi no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele vai de 0 a 360 graus, tá certo? Então, o que é o seno? Né? Qual número real x que está no círculo trigonométrico está associado a um único número real do seno de x. Então, quando você tiver um valor x do círculo trigonométrico, então, 30 graus, eu vou associar esse ângulo de 30 graus ao valor do seu seno, que vai ter equivalência no ponto P do círculo trigonométrico. Então, assim fica definida a função seno, que é a representação dela. Tem gente que gosta de chamar de y e tem gente que gosta de chamar de f de x, tá certo? Mas a representação vai ser dada por f de x igual a seno de x. O gráfico, né, ele vai ser representado por esse par ordenado, x, seno de x. O que significa isso? X é o ângulo que vai ser dado em graus ou radiano. Lembrando que se for representado em radiano, vai ser baseado no π, e o π é 180 graus. Então, por exemplo, se eu estiver falando de 30 graus, qual é o número que eu divido por 180? Né? Eu divido 180 por que número? Para dar 30. No caso, vai ser o 6. Então, eu sei que, por exemplo, quando eu estiver falando de 30 graus, se eu estiver representando isso em radiano, é a mesma coisa que π sobre 6, porque 180 dividido por 6 dá 30. Então, vocês podem usar qualquer uma dessas nomenclaturas. Isso aqui está se referindo ao valor de x. O seno de x é justamente o equivalente a esse valor. Então, qual é o seno de 30 graus? Que a gente viu lá naquela tabelinha, né? 1/2. Então, aqui seria assim, no par ordenado, 30 graus, vírgula 1/2, ou π sobre 6, vírgula 1/2.
que eu estou dizendo? X é o ângulo e o Y vai ser justamente o seno desse ângulo, tá bom? Tudo que estiver representado ao eixo Y, eu estou falando do seno desse ângulo. Então, aqui está um ciclo trigonométrico, ele vai ser representado e dividido por 4 quadrantes, aonde vocês vão considerar os quadrantes no sentido anti-horário. Então, você vai vir para cá, olha. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Vocês vão sempre considerar a quantidade de quadrantes no sentido anti-horário, tá bom? Esse P aqui que vocês estão vendo é um alfa qualquer, tá? Eu vou ter aqui, olha, ciclo trigonométrico começando por 0. Aí aqui, ó, 90 graus. Tem outro ciclo de 90 graus, então aqui vai ser 180, mais 90 graus, 270, e por fim, mais 90 graus, 360, que seria a volta completa, tá bom? Esse P, como eu falei a vocês, é um ângulo de abertura qualquer que eu queira descobrir o seno, tá bom? Então, vamos fazer essa angulação aqui e tentar fazer a equivalência, né? Quando vocês vão pensar aqui no círculo trigonométrico, para a gente usar como base, a gente vai considerar esse raio do círculo trigonométrico como sendo uma unidade, ou um radiano, tá bom? Então, aqui, isso aqui vale 1, ok? Então, ele ficou um radiano, tá bom? Eu vou representar esse ângulo aqui na forma de um triângulo retângulo para vocês verem a equivalência. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele teria uma projeção no eixo Y do ponto Q. E no eixo X teria essa projeção do ponto M. E aí, o que a gente vai ter? Esse ponto aqui, ó, vocês estão vendo piscando aqui. Esse valor aqui, ele equivale a justamente o seno desse ângulo, tá bom? Então, o seno desse ângulo aqui vai ser justamente o valor. Anne, como é que eu sei que o eixo Y é o seno? Veja só. Aqui, como é que eu vou chamar esse ponto de Q, ok? Se quiser saber o seno de um ângulo alfa, tá certo? No triângulo retângulo, o que a gente vai fazer? O cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Q. Quem é a hipotenusa? 1. Por isso que o seno de um ângulo dado é equivalente ao ponto que eles têm como projeção do eixo Y, porque sobrou o quê? O que sobre 1 é Q. Então, eu sei que quando eu quiser saber o seno de 30, o equivalente dele aqui no eixo vai ser justamente esse ponto Q, tá bom? Que seria o meio, por exemplo. Tá bom? Sinais do seno. A representação do seno é relativa ao eixo Y, então tudo que estiver acima do eixo X, o seno vai ter o sinal positivo, ou seja, no primeiro e no segundo quadrante, os sinais vão ser positivos. Já tudo que estiver abaixo do eixo X, eu vou ter o seno negativo, ou seja, no terceiro e no quarto quadrante.